Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o seguinte: Ctrl A, Ctrl C, e vou criar um novo arquivo PHP aqui que vai ser filtros2.php. Dá um Ctrl A, Ctrl V e vou descomentar esse formulário aqui. Vou descomentar aqui e descomentar aqui. E vou vir aqui fazer o seguinte agora, ó. If, fazer aquela validação de sempre, e set post que cadastrar, and if. Agora vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei que eu falei agora na aula 2 aqui no formulários? Eu falei que os valores, quando vem do formulário, ele vem no formato de string. Quer ver, ó? Se eu der um echo post aqui, deixa eu pegar o primeiro é nome aqui, ó, nome. Então eu vou dar um echo nesse nome aqui e vou dar um var dump também aqui, e vou dar um var dump, var underline dump nesse post nome. Agora vocês vão ver o que ele vai retornar aqui para mim, ó. Eu vou vir aqui, F5, filtros 2, eu vou colocar aqui, ó, Alexandre. Ele vai retornar para mim, lógico que vai, if tal post aqui, F5, continuar aqui, ó. Ele vai retornar aqui o Alexandre e uma string. Mas se eu colocar aqui também 10, eu falei para vocês que vai retornar uma string também, não vai, ó, 10. Mas agora se eu usar o filtro, esse filtro aqui para validar números inteiros, vamos ver o que vai retornar para mim. Eu vou deixar isso aqui e vou colocar um echo aqui, ó, para pular uma linha, e vou copiar isso aqui também, ó. Vim aqui e vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar, deixa eu pegar aqui, colocar numa variável, vai ser valor igual a filter underline input. Ó, que eu estou usando o input aqui, ó, só para mostrar como se trabalha com formulário. Esse filter input aqui eu vou explicar bem mais detalhado também mais para frente, mas eu quero mostrar para vocês agora que como aqui em cima eu mostrei para vocês que está retornando uma string, mesmo se eu colocar um número aqui, ó, mesmo se eu digitar um número, ele vai retornar uma string para mim. Eu quero mostrar para vocês que agora ele vai retornar um número inteiro, ó, se eu usar o filter input. O filter input trabalha assim, ó. Eu vou digitar de novo, ó. Você coloca filter underline, em vez de colocar var, você coloca input. Por que input? Esse input aqui, ó, já está dizendo que ele trabalha com formulários e também trabalha com pegando os dados via URL, com o get. Agora eu coloco o seguinte, ó. O primeiro é o tipo. O tipo que eu quero é input. Aqui, ó, input post ou input get. Qual que você vai usar? Eu vou usar no caso aqui o input post. E aqui, ó, eu coloco, em vez de você colocar esse aqui, ó, post nome, colocar aqui, você faz o que? Coloca somente aqui, ó, nome. Você não precisa colocar o post, é só colocar aqui o nome. E aqui do lado eu vou colocar filter validate int. Agora se eu vier aqui e der um var dump nesse valor, vamos ver o que ele vai retornar para mim. Valor. Vou vir aqui, F5, continuar. Olha o que ele está retornando aqui para mim, ó, o número inteiro aqui, ó, int. Tá vendo aqui, ó, embaixo, ó. Isso aqui é o que ele está retornando aqui sem eu tratar com o filter input lá, com o filter validate int. E aqui já usando o filter validate int, ele pega o número 10 e trata como um número inteiro. Agora se eu colocar aqui Alexandre, colocar aqui var, eu li aqui vai, pensei no filter var e acabei falando var. Mas vamos lá, aqui, ó, Alexandre e vai. Aqui, ó, ele retorna, não falei para vocês que com o filter validate ele retorna verdadeiro ou falso? Então, ó, se retornar verdadeiro, ele vai retornar para mim aqui, ó, um número inteiro. Ó, retornou o número inteiro, quer dizer que é verdadeiro. Agora se eu colocar Alexandre, ele não vai conseguir validar. Então ele vai retornar aqui, ó, um boolean false. Viu como que trabalha aqui com o filter validate? E agora a mesma coisa no filter validate float. Quer ver, ó? Float. Eu vou vir aqui e vou colocar, deixa eu colocar assim 10. Vamos ver o que ele vai fazer.
Olha lá, um float, já colocou aqui, ó. Esse float eu não costumo usar muito, porque, ó, pode perceber que ele, se eu colocar 10 aqui, ó, ele vai validar como se fosse um número float mesmo, mas não é um número float, né? Não tem, isso aqui é um número inteiro, o número 10. Por isso até que eu não costumo usar muito esse float. Eu costumo usar mais o número inteiro. Agora se eu colocar 10.5, olha lá, um número float 10.5. Então agora falta validar o IP, mas só que agora eu vou falar um pouco do filter var. Então eu vou comentar isso aqui. Então vamos validar as variáveis. E não tem muita diferença não do que nós estávamos fazendo com o filter input. É quase a mesma coisa. A única diferença aqui no caso é que aqui, ó, vou até copiar aqui isso aqui, ó, e colar aqui para vocês verem a diferença, ó. Aqui no filter, vou colocar aqui, ó, filter var. Aqui no primeiro parâmetro, o que ele pede? Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Ou se não, eu vou deixar isso aqui, ó, esse filter input, eu vou colar ele aqui embaixo. Daí só vou substituindo. Aqui, ó, filter var. O que ele, opa, aqui não precisa disso aqui. O que ele vai pedir primeiro? No filter input, ele pede o tipo de input que eu vou colocar. Mas já no filter var, ele pede o que primeiro? O nome da variável. Daí sim, aqui no caso, vai ser aqui o post nome. E aqui filter validate, vou colocar filter validate int. Aqui eu vou colocar vardump valor. Vou vir aqui, pera aí, tá, é que eu vou pegar, fazer o seguinte, deixa eu vir aqui, pera aí, definir index nome, tá, por quê? Porque aqui, ó, eu estou validando um campo de formulário, né, pessoal? O que eu quero validar é aqui, ó, essa variável. Agora sim, eu venho aqui e dou um F5. Olha lá, int 10, ó, e já transformou diretamente aqui, ó, o valor aqui, ó, 10. Agora, um exemplo que eu posso mostrar para vocês aqui, é aqui, ó, se eu colocar 10.5, colocar filter validate int, olha lá, é um boolean false, ó. Mas se eu colocar, ó, queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção nisso aqui, ó. Se eu colocar 10.5 e colocar o filter validate int, ele não vai validar. Olha lá, já mostrei para vocês aqui, ó, ele vai retornar um boolean false. Mas se eu vier aqui e colocar 10 e colocar o filter validate float, não era para ele validar também, né? Porque estou fazendo um filtro aqui, ó, para validar o número float. Mas aqui, ó, eu coloquei 10. Vamos ver se ele vai validar. Olha lá, ele validou um float 10. Então, por isso até que eu não costumo usar muito o filter validate float. Eu uso mais o filter validate int. Então, eu vou colocar aqui. Uma coisa que eu podia mostrar para vocês. Deixa eu ver. Vou vir aqui em funções. Eu vou começar a trabalhar bastante com funções para vocês começarem a se acostumando aí também. Vou colocar filter não, function, validar dados. E aqui eu coloquei verifica tipo de dados, então beleza. E aqui eu vou colocar o dado que eu quero validar. Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Deixa eu ver um tipo de validação que eu posso fazer para ficar legal. Vou colocar aqui, ó, switch dado. Aqui eu vou colocar end switch. Aqui eu vou colocar, deixa eu colocar aqui. E aqui, não, aqui eu vou colocar deixa eu ver. Aqui eu vou colocar tipo de validação. E aqui eu vou colocar switch tipo de validação, não dados. Vocês já vão entender o que eu quero fazer. Vou colocar caso for, vou colocar aqui, ó. Caso for, deixa eu ver um tipo aqui, vou colocar int aqui. Caso for int, daí eu venho aqui e coloco filter var. Aqui eu coloco o dado que eu quero validar. E aqui o filter validate int.
Aqui eu coloco um break. Caso for eu colocar ali, em vez de ser int, eu colocar deixa eu ver, um outro tipo. Aqui float, vai, float. Vou vir aqui e coloco filter validate float. Vou colocar aqui filter validate float. E aqui eu coloco um break. Pera aí, aqui, deixa eu ver o que está dando de erro aqui. Pera aí, tá, caso int, tá, beleza. E aqui, o que eu posso colocar? Não vou deixar só esses dois. Por quê? Porque aqui o que eu falei até agora foi o filter sanitize e-mail e o filter validate e-mail e o filter validate int e o filter validate float, né? Filter validate float. Então vou deixar só esses três mesmo. Agora vem aqui funções aqui. Fazer o seguinte, vou dar um return, não, return não. Não, eu vou dar um return sim, para ver o que ele vai retornar para mim. Quer ver? Ó? Return. Agora eu venho aqui e faço o seguinte. Eu vou chamar a função. A função, deixa eu ver, valida dados, né? Validar dados. Validar dados. Aqui o tipo de dado que eu quero validar é esse aqui, ó. E aqui o tipo de validação. Se eu colocar int, quer dizer que eu quero validar um número inteiro. E aqui eu vou dar vou atribuir uma variável para ele. Aqui vai ser validar igual validar dados. Agora se eu vier aqui e der um var dump nisso aqui, nesse validar, vamos ver o que ele vai mostrar aqui para mim. F5 boolean false. Por que deu um boolean false? Vamos ver. Porque aqui eu estou tentando validar um número inteiro. Agora se eu vier aqui e colocar um número float, vamos ver se ele vai validar para mim. Olha lá, ele validou aqui, ó, float 10.5. Agora viu como ficou fácil de você fazer as suas validações? Vou até tirar esse var dump daqui para não confundir. Por exemplo, eu quero validar um número inteiro. É só vir aqui e colocar int. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui eu vou comentar. Isso aqui também eu vou comentar. Aqui eu coloco o número que eu quero validar, agora o número inteiro. Vamos ver se ele vai retornar para mim boolean false ou o número inteiro. Olha lá, int 10. Viu aqui o que eu fiz? Aqui nas funções, eu usei aqui o switch, que nós já estudamos como se trabalha com switch. Criei uma função aqui para fazer a validação se é um número inteiro ou se é um número float. Aqui, ó, essa validação serve para trabalhar com formulários também. Por exemplo, você recebe aqui um valor do formulário, é só alterar aqui, ó, filter input e fazer as alterações que você quiser aqui, ó. O tipo aqui, filter post. Espera aí. Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Mas tá certo, porque o Aptano ele não completar aqui, ó. É só colocar o input post, em vez de colocar dados aqui. Não, você pode até colocar dado aqui, ó, quer ver, ó? Colocar um dado aqui e o filter validate int. Aqui também, ó, filter input. Eu vou mostrar como se trabalha agora com o input aqui dentro do... Colocar o input post. E aqui você coloca dado. Mas você está se perguntando, mas você não falou que aqui eu tenho que colocar somente aqui, entre aspas, o nome, sem precisar colocar o post? Sim, agora você vem aqui, eu vou até descomentar isso aqui e vou descomentar isso aqui, para fazer a validação do formulário. Aqui, esse var também eu posso tirar. O que eu vou fazer agora? Passar aqui a criar a variável var, que vai receber o post. Espera aí. Post nome, se não me engano. Deixa eu ver. Ou se não, eu vou colocar somente, em vez de colocar post, eu vou colocar somente nome aqui, ó. Vamos ver se ele vai validar para mim. Vamos ver. Vou vir aqui e vou colocar aqui Alexandre. Olha lá, retornou um boolean false. Agora se eu colocar o número 10, vamos ver se vai retornar para mim. Olha lá, retornou aqui o número inteiro já. Viu? Aqui, ó, eu não precisei colocar o post aqui, ó. Lembra que eu falei? Se você colocar um post aqui, quando você usa o filter input, é só colocar o nome, ó. Esse nome aqui é o mesmo nome que eu coloquei aqui embaixo, ó. Nome.
Então aqui agora no functions, aqui ó, eu coloquei, chamei a variável aqui, fiz a validação aqui e beleza. Aqui eu não precisei chamar o post. Viu como ficou mais simples? Agora se eu tivesse mais uma variável, por exemplo, var2, eu quiser validar agora o, deixa eu ver, o programas não, o rádio, não, vai ser aqui que eu vou validar aqui, o telefone. Vou vir aqui, vou colocar telefone. E aqui, como que eu vou fazer para validar o telefone? Eu venho aqui, coloco validar 2, aqui validar aqui é var2, vardump validar e vardump validar 2. Agora sim, eu venho aqui, coloco aqui 10 e aqui no telefone eu coloco, sei lá, 55. Coloco vai, olha lá, validou os dois números como inteiro. Agora se eu colocar aqui 10 e aqui 55.5, olha lá, retornou boolean false, porque isso aqui, o 55.5 não é um número inteiro. Esse aqui validou como um número inteiro, ó, int 10. Viu como que os filtros eles ajudam bastante a gente? Agora se eu quiser fazer uma validação de número e qualquer coisa, é só chamar essa função aqui, ó. Por exemplo, se você quer cadastrar algum dado no seu banco de dados e quer ter certeza que ele é um número inteiro vindo de um formulário, é só usar os filtros, o filter validate, o filter var ou filter input. Eu tô falando, eu falei que eu não ia falar do filter input, eu tô acabando falando, né? Acabei falando do filter input, mas mais para frente eu acabo explicando também um pouco mais detalhado como se trabalha com eles. Aqui eu só dei, como eu comecei a mostrar o filter var e o filter input, eu achei melhor ir um pouco mais a fundo para não deixar uma coisa assim pela metade, né? Que eu aposto que vocês, se eu deixasse de falar do filter input, aqui eu cheguei a mostrar para vocês aqui, né? Aqui o filter input, depois eu acabei fazendo a função aqui, ó, usando o filter var. Se eu usasse essa função aqui sem usar o filter input, usando somente o filter var, ia ficar um vídeo bem, será, incompleto. Seria bom que fazer que nem eu fiz agora, fazer uma função usando o filter input e também o filter var, mostrando para vocês como se trabalha com os dois. Então, beleza, pessoal, beleza. No próximo vídeo nós vamos trabalhar com esses dois aqui, ó, filter para validar o IP e validar a URL. Mas é muito simples trabalhar com os dois também, não tem nenhum segredo. E depois nós vamos passar para o filter input, trabalhando bastante aqui com o formulário, que por enquanto nós estamos trabalhando somente com as variáveis. Depois nós vamos trabalhar bastante com os formulários, que eu sei que muita gente aí está interessada em trabalhar com formulários. Pessoal, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.